Irmãs e irmãos da IPU Jardim Califórnia, hoje dia 19 de abril de 2020, celebramos o segundo domingo da Páscoa. Que bom que estamos conseguindo ficar dentro de casa, que bom que temos a tecnologia que tem nos apoiado para mandar uma mensagem de esperança, de força, de coragem e também de fique em casa, quem puder, nesse momento, né, tão difícil que a gente está vivendo com a questão do coronavírus. Então, quem puder, continue em casa para que a gente possa vencer essa batalha. Hoje, a nossa liturgia apresenta-nos uma comunidade renascida da cruz e da ressurreição de Jesus. A missão de Jesus consiste em revelar a vida nova que brota da sua ressurreição. Temos os traços de uma comunidade ideal, uma comunidade que, embora ainda com muito medo, começa a despertar para a vida comum, preocupada em conhecer Jesus e a sua proposta de salvação. Uma comunidade que se reúne para louvar o Senhor na oração, na partilha, na doação e no serviço, com gestos concretos, a salvação que Jesus veio propor ao mundo. Fiquemos um minuto em silêncio e nos colocamos nas mãos de Deus. Misericordioso Deus, nosso Pai, sabemos que temos a responsabilidade pelo que fazemos. Concede-nos a verdadeira percepção da vida, do nosso pecado, do teu plano de salvação e da tua maravilhosa graça que nos alcança. Ajuda-nos a crer e a viver o Evangelho no dia a dia. Que a ressurreição de Jesus nos inunde e nos encha de alegria, de força e de coragem. Desperta em nós, ó Deus, a esperança na plena redenção e nos motive a caminhar unidos com Cristo ressuscitado. Amém. Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontável que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria incontável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. O evangelho de hoje é João 20, de 19 a 25.
À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. A liturgia deste segundo domingo da Páscoa narra a continuidade dos acontecimentos envolvendo a comunidade, os discípulos e a ressurreição de Jesus. No Evangelho de domingo passado, nós contemplamos as reações da comunidade de discípulos logo no primeiro dia da semana, no qual fora constatado que o sepulcro estava vazio. Inicialmente, quem chegou primeiro ao sepulcro foi Maria Madalena. Logo depois, Pedro e o discípulo amado. Dos três, somente o discípulo amado acreditou na ressurreição diante o primeiro sinal, o sepulcro vazio. Depois, Maria Madalena, mas ela só acreditou depois que viu Jesus, tanto que o confundiu com o jardineiro. Da madrugada do primeiro dia, quando ainda estava escuro, passamos nesse domingo ao entardecer, como diz o texto. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Não obstante as frustrações e decepções com o final trágico do seu mestre, que fora condenado à morte e ainda morte de cruz, o encontro dos discípulos mostra que a comunidade, aos poucos, ela vai se recompondo após uma natural dispersão, como o texto fala, por medo dos judeus. O Evangelho de João, ele sempre fala dos judeus, mas quer dizer as autoridades judaicas, né? Então, quando lemos os judeus, nós temos que entender que foram as autoridades judaicas, né, que levaram Jesus à cruz junto com o Império Romano. Manifestando-se no meio dos discípulos, o ressuscitado inicia neles o processo de transformação, oferecendo o primeiro antídoto ao medo, o dom da paz. É o encontro com a paz de Jesus que levanta o moral da comunidade.
que ainda está entristecida, ainda não compreendendo os acontecimentos. Jesus comunica a sua paz e o faz por 3 vezes. A paz esteja convosco. O termo paz, que em grego significa irene e que tenta traduzir em hebraico shalom, o termo shalom em hebraico, que é muito mais do que paz, tal como nós a compreendemos. Shalom e as palavras derivadas ocorrem mais de 350 vezes no Antigo Testamento. Shalom é a paz que vem da presença de Deus, da justiça do reino. É tudo o que Deus deseja para suas filhas e seus filhos. Shalom inclui tudo o que Deus quer para o seu povo. Jesus não promete a paz do comodismo. Ao contrário, envia seus discípulos na missão árdua em favor do reino de Deus. Podemos dizer que o Shalom tem 2 aspectos inseparáveis. É dom, mas também é desafio para os cristãos. É dom porque somente Deus pode dá-la. É desafio, pois tem que ser construído dia após dia na vida pessoal, familiar, comunitária e social de cada pessoa. Na continuidade da experiência, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, ou seja, as marcas do sofrimento, do flagelo e da cruz, garantindo a continuidade entre o crucificado e o ressuscitado. Com isso, ele diz que a cruz não foi o fim e assim leva os discípulos à restituição da fé, uma vez que o principal motivo da desilusão e decepção deles foi o escândalo do Messias morrer pregado numa cruz. É importante dizer que o Evangelho de João é o único que se preocupa com esse detalhe. O ressuscitado traz as marcas do crucificado. A presença de Jesus ressuscitado transforma a comunidade. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria é o primeiro fruto da paz que faz superar o medo e uma das características fundamentais da comunidade que sabe contemplar o ressuscitado em seu meio. A paz como bem-estar do ser humano em sua totalidade é novamente oferecida. A passagem do medo à alegria poderia tornar-se uma simples euforia. Por isso, a paz é doada novamente para equilibrar a comunidade. Só é possível acolher os dons pascais estando realmente em paz. Aqui, a paz não significa alívio ou tranquilidade, mas sinal de liberdade e vida plena. É a capacidade de assumir livremente as consequências das opções feitas. Tendo plenamente comunicado a paz como seu primeiro dom, o ressuscitado os envia, como fora ele mesmo enviado pelo Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ao contrário de Mateus e Lucas,
que determinam as nações e até os confins da terra como destinos da missão. Jesus simplesmente envia, sem diminuir a importância da missão em sua dimensão universal. O mais importante para o Evangelho de João é a comunidade. É essa a primeira instância da missão, porque é nessa onde estão as situações de medo, de desconfiança, de falta de entusiasmo. Por isso, é a primeira a necessitar da paz do ressuscitado. Então, a paz começa no ambiente onde nós estamos. O texto mostra a coerência entre a prática e as palavras de Jesus. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus tinha prometido o Espírito Santo aos discípulos da sua última ceia. Podemos ver isso em João capítulo 14. Ao soprar sobre eles, a promessa é cumprida, o Espírito é comunicado. O verbo soprar significa doação de vida. Assim, podemos dizer que Jesus recria a comunidade e nessa a humanidade inteira. Ao receber o Espírito Santo, a comunidade se torna também comunicadora de força e de vida. É o Espírito que mantém a comunidade alinhada ao projeto de Jesus, porque é Ele quem faz a comunidade sentir, viver e prolongar a presença do ressuscitado como seu único centro. É importante considerar que a comunidade não estava completa naquele primeiro dia. Assim como Judas não fazia mais parte do grupo, também Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. O motivo pelo qual os discípulos estavam trancados em casa era por medo. Ora, se Tomé não estava com eles, talvez Tomé não tivesse medo e estava fora. Portanto, Tomé pode ser considerado um discípulo corajoso, ao contrário dos demais que estavam amedrontados. A evidência maior da coragem de Tomé aparece no episódio da ressurreição de Lázaro, quando Jesus estava longe e ele decide voltar à Judeia e Tomé diz: vamos juntos para morrer com ele. Aí está a prova, de que Tomé era corajoso e talvez por isso nesse primeiro dia não estivesse junto aos 12, estava circulando pela cidade. Quanto à fé no ressuscitado, a diferença de Tomé para os outros deve-se apenas ao intervalo de uma semana. Não estava reunido nesse primeiro dia e não acreditou no testemunho da comunidade e nem no testemunho de Maria Madalena. Não dar credibilidade à comunidade foi, sem dúvida, o grande erro de Tomé, mas, ao exigir evidência da ressurreição, ele agiu assim como os outros também agiram. Ora, à exceção do discípulo amado, o qual viu e acreditou apenas ao ver o sepulcro vazio, os demais também só acreditaram após a manifestação de Jesus. Nenhum deles acreditou no testemunho de Maria Madalena. Esperaram
o ressuscitado aparecer para acreditar. E mais para frente, Jesus vai dizer: bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver. Isso reflete a preocupação do Evangelho com as futuras gerações de discípulos após a morte da maioria dos apóstolos. Os novos membros da comunidade eram muito questionadores e chegavam a duvidar do anúncio, exigindo provas concretas da ressurreição de Jesus. Por isso, o evangelista quis responder a essa realidade, mostrando que não há necessidade de visões e aparições. Basta integrar-se na comunidade de fé para experimentar a presença do Jesus ressuscitado. A comunidade reunida é o lugar por excelência da manifestação de Jesus ressuscitado. Não importa o tempo e o lugar da adesão à fé. O que importa é acolher a paz que o ressuscitado oferece e viver animado pelo Espírito que ele transmite. E nós temos que ver para crer? Como nos diz Rubem Alves, ver é muito complicado. Ver precisa ser aprendido. Como nós vemos o ressuscitado em nosso meio? Como vemos o ressuscitado em nossa vida? E você? Precisa ver para crer? Ou você crê que Jesus ressuscitou e está entre nós? Façamos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração
cuida bem, Senhor. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E se for também do seu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Agradecemos todos os membros da comunidade IPU Jardim Califórnia de Indaiatuba, que têm colaborado, ficando em casa, para que o vírus do coronavírus não se espalhe. Agradecemos a colaboração de tantas pessoas que têm gravado vídeo, música e têm nos ajudado nessa mensagem de fé e de esperança, especialmente ao presbítero Jefferson, que faz a edição de nossas gravações. A todos, continue se cuidando, continue cuidando daqueles que ama, para que juntos possamos vencer essa luta contra o coronavírus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, e o Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.